o Viver é Melhor já está começando. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa nessa terça-feira para conversarmos sobre saúde e qualidade de vida com alegria, alto astral, porque é assim que a gente tem que encarar os desafios. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. E aí você, amigo telespectador que está assistindo a gente, pensa assim, de alegria, perseverança diante dos desafios, mas está ruim demais, não está nada bem. Vamos afastar esse pensamento, porque aqui nós aprendemos na mídia da boa vontade que os desafios vão continuar aparecendo sim na nossa vida. Não adianta a gente querer ter uma vida sem problemas para resolver, sem desafios para superar, sem problemas que aparecem quando a gente menos espera. O que nós aqui todos os dias lutamos e trabalhamos para obter é resistência diante deles. Confiança na nossa capacidade e, acima de tudo, confiança no amparo divino, porque é assim que a gente enfrenta. Os problemas vão vir? Vão sim, mas estaremos mais preparados, estaremos dispostos para enfrentá-los. E quando a gente se une, quando a gente se junta, fica tudo melhor. E é por isso que nós convidamos você a estar na nossa audiência aqui no programa Viver é Melhor de hoje e também a participar dele. Claro, você pode mandar para a gente as suas perguntas sobre o assunto de hoje ou sobre outros temas que tenham também, sejam de seu interesse. Pode mandar o seu nome, dos seus amigos, dos seus familiares, para a Corrente Ecumênica de Preces, uma base importantíssima para a sua saúde, para a saúde da sua família, independente da sua tradição religiosa. Esse é um convite a todos, a você que tem sentimentos, que tem angústias, que tem sonhos e que tem sempre um momento em que tem essa vontade de conversar com o Pai Celestial, de se ligar a Deus. Ligue e participe do Momento Ecumênico de Preces. 0310 07 940 ou boavontade.com/TV, nossas formas de participação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as crianças na escola. E você, pai que nos assiste, mãe, avô, tenho certeza que se preocupa com o rendimento das crianças. E olha, a gente faz cobranças, viu? Se você for numa porta de escola, vai escutar os pais falando, olha, presta atenção na aula, não conversa, faz a lição e não sei o quê, e um monte de orientação. A gente cobra das crianças um bom desempenho na escola. E quando vem, de repente, uma nota baixa, ou você percebe que a criança não está acompanhando, já surgem muitas preocupações. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre alguns fatores que podem mudar um pouco o curso dessa história, mas não impedem o aprendizado. Já ouviu falar em dislexia, por exemplo? Nós vamos falar hoje sobre esse transtorno de aprendizado. Nós vamos exemplificar bastante isso na prática. E como é que essa criança deve ser acompanhada para que do jeito dela, ela se desenvolva também plenamente. O papel da família, a importância da sociedade. Vamos falar sobre isso já aqui no programa Viver é Melhor. Você que tem um caso na família, que também tem uma história para contar, fique à vontade para já registrar a sua participação. E a gente convida você também ao nosso estudo do dia, você sabe que é uma tradição aqui. A gente sempre constrói saúde dessa forma, informação de qualidade para o corpo e para a alma. E aqui no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, nós vamos trazer para você um destaque para que nós reflitamos sobre a importância de estarmos confiantes de que vamos vencer os desafios. No começo do programa, eu falava sobre mantermos a alegria, a boa vibração, mesmo diante de um problema, e pode parecer desafiador, e é assim. Mas nós devemos manter essa confiança porque nós temos o Cristo por nós. Jesus, o médico celeste, que conhece as nossas necessidades. E aqui nós encontramos na página número 251 da versão tradicional, que é essa que eu tenho em mãos, a versão popular, corrigindo, essa que eu tenho em mãos, o subtítulo Jesus, o Provedor Celeste. E aqui então o jornalista Paiva Neto escreve este seguinte destaque. O divino amigo da humanidade, ao nos escolher para atuar em sua santa seara do bem, oferta-nos seu amparo e bênçãos eternos, a fim de que tenhamos plenas condições espirituais e materiais para cumprir na terra nosso feliz, mas árduo desiderato traçado no céu. E é nisso que você deve confiar, amigo telespectador, amiga telespectadora. Deus coloca os desafios no seu caminho ou deixa que os desafios apareçam na sua vida porque Ele sabe das suas capacidades de superá-lo. E vai amparar-lhe eternamente. Ele não nos daria desafios maiores do que as nossas capacidades. E é assim que nós devemos acordar todos os dias, sabendo do que precisamos fazer, conscientes dos nossos compromissos, da lista de tarefas que a gente tem que cumprir, do problema, mas confiantes de que se nós continuarmos trabalhando, persistindo, tentando, resistindo, nós vamos alcançar uma solução. Claro,
Nem sempre é do jeito que a gente acha que deve ser, nem sempre no momento em que a gente quer, mas Deus não nos desampara. Isso também se aplica à área da saúde ou ao tema de hoje, por exemplo. Quando a gente está preocupado com a educação dos filhos, gostaria de ajudá-los de um jeito melhor e não sabe o que fazer, continuar procurando ajuda, continuar manifestando o nosso amor, o nosso carinho pelas crianças ou pelos jovens, pelos adultos, com certeza a gente vai ter uma saúde melhor para a família inteira. Nós vamos continuar também ao longo do programa de hoje, fortalecendo em nós essa confiança plena no Pai Celestial e nas nossas capacidades de superar todos os desafios. E para entender melhor o desafio de hoje, que é ajudar as crianças e os jovens que têm algumas dificuldades, alguns transtornos no momento de aprender, no momento de ler, de escrever, nós vamos trazer agora uma especialista no assunto. Recebemos a nossa convidada, a Maria Ângela Nogueira Nico, fonoaudióloga. Seja bem-vinda, Maria Ângela. Muito obrigada. Por favor, vamos nos sentar. A Maria Ângela é fonoaudióloga e psicopedagoga e é coordenadora científica da Associação Brasileira de Dislexia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por estar conosco hoje. Maria, fala um pouco pra gente sobre a dislexia. Primeiro, esse nome que pode assustar um pouco a gente, mas o que é isso? Que quando a gente fala um transtorno de aprendizagem, a gente está falando exatamente do quê? É uma dificuldade de aprendizagem específica da leitura escrita. Essa criança vai falhar no processo de alfabetização. Como ela é genética hereditária, antes desse processo de alfabetização, a gente já tem alguns sintomas que a pessoa já pode ficar de olho. Se um pai, uma mãe, um tio, um avô já é disléxico, já é um fator. A gente tem outros fatores que a gente já consiga hoje apresentar como causas para a dislexia? Sim, assim, estudo mais genético, né? Já descobriram cromossomas que são responsáveis, são alterados bem na área da linguagem, da consciência fonológica, quer dizer, nos sons das letras para formar a palavra, né? Então já existem diversos estudos, células fora do lugar, então isso é a nível bem de pesquisa ainda, mas já são comprovados para a dislexia. A hereditariedade é um fator, então, que a gente pode associar. Alguma outra doença, por exemplo, alguma doença neurológica que possa ter como um sintoma ou como uma consequência a dislexia? Parecida com a dislexia, sim. A dislexia não é uma doença. Então, essa criança, quando eu te falar sobre avaliação, você vai ver, essa criança não tem nada. Agora, existem outros distúrbios que se confundem com a dislexia. Um trauma na área da linguagem, a criança vai ter dificuldade para ler e escrever, mas não é a dislexia. Né? Então, fatores psiquiátricos, outros fatores que podem confundir. Dar sinais semelhantes, mas que não são dislexia. Que não são dislexia. Por isso, da importância do diagnóstico e precoce. E lembrar também que, até um certo momento, é comum que a criança tenha alguns ajustes de aprendizado. Mas até quando? Em que momento que a gente começa a ficar mais preocupado com esse tipo de troca, esse tipo de sinal? Depois desse processo de alfabetização, ela tiver muita dificuldade, é bom fazer essa avaliação. Embora hoje em dia todo mundo já conheça um pouco mais sobre a dislexia, então eles já começam a encaminhar mais cedo para a gente fazer essa avaliação. Só que a gente não vai falar em dislexia, é uma criança de risco, mas o bom é que essa criança já começa a ser trabalhada. Então, ela vai passar pelo processo sem muita dificuldade, vai ser mais suave esse caminho para essa criança com dificuldade. Depois ela faz uma reavaliação para a gente falar se é ou não a dislexia. Às vezes é o método de alfabetização errado, criança que muda muito de escola, então tem muitos fatores para você falar com certeza é dislexia. E é por isso que a gente não pode também já sair fazendo um diagnóstico por conta própria e já ir ou cobrando da criança. E a gente percebe que não é só culpa dela, na verdade não é culpa dela, porque ela não fez nada de errado, ela só tem que aprender de um jeito diferente. E acho que esse é um importante, essa é uma importante orientação que a gente tem que dar aos pais. Não é uma doença, a criança não tem nenhum prejuízo à sua saúde, ela só vai ter que aprender de um jeito diferente. Isso. E não tem remédio, que muita gente fala, remédio para dislexia. Existem outras coisas que vêm junto com a dislexia, como um déficit de atenção, uma hiperatividade, mas aí é medicado essa comorbidade que vem junto. É comum a associação de TDAH, por exemplo, e dislexia? Tem, assim, no quadro da dislexia tem um déficit de atenção já do quadro, mas assim, existe bastante criança, acho que 75% também, que apresenta o déficit de atenção, a dislexia com hiperatividade e outras comorbidades. É mais comum em meninos ou em meninas? Mais em meninos, embora as últimas pesquisas já existe uma equivalência entre menino e menina, assim, 1 para 1. Né?
até pouco tempo era 3 meninos para 1 menina. É que os meninos aparecem mais na sala de aula, né? Então eles são mais agitados, as meninas já ficam mais quietinhas, né? Então não incomodam tanto para ir. Não quer dizer que não tenha. Isso, não quer dizer. Que não tem um jeito diferente de aprender, mas demora mais para apresentar os sinais, é isso? Sim, isso. E quais são esses sinais? A gente conhece bastante as dificuldades de ler, as trocas de letras, mas quais são os clássicos sinais de dislexia? Assim, na pré-escola, assim, se a criança já é filha de um disléxico, por exemplo, ela vai apresentar dificuldade, vamos dizer, da motricidade fina, porque o disléxico tem uma letra muito feia, que a gente fala que é disgrafia. Então, isso acompanha a vida inteira do disléxico. Então, o pequenininho já tem dificuldade com essa motricidade fina, de pintar dentro de um limite, dificuldade em rimas de canções, atirei um pau no gato. Essa dificuldade também vai até o fim da vida, de reconhecer o que combina, o que não combina. Eles já começam a não se interessar, assim, sabe, por histórias, né? É muito, né, super interessante, que toda criança adora. Ele já começa a ter essa não querer. Dificuldade, a principal é a relação da letra com som. Ele não consegue fazer essa relação letra e som, que é o fonema com grafema. Então, e também, assim, no oral, o disléxico vai muito bem. Ele articula bem, ele fala bem, ele não tem problema na fala. Ele entende completamente bem a mensagem e o conteúdo. Mas, assim, na hora de contar uma coisa, eles às vezes se confundem, se atrapalham numa organização de pensamento. Então, o pequenininho, você percebe isso. Na época da alfabetização, vai ser gritante essa dificuldade dessa relação com a letra com som. Então, ele vai na palavra, ele vai omitir a letra, inverter, vai juntar as palavras, vai fazer todos esses tipos de trocas. Aí ele vai ler, não vai compreender o que ele leu. Que a leitura, assim, é decodificando, é muito difícil isso para ele. O disléxico também tem muita dificuldade com o segundo idioma. Se na nossa língua que o A é A, no inglês o A já é E, então vai mudar já essa relação de som. Então, tanto com o português, inglês, português, alemão, e no mundo inteiro o disléxico vai ter essa dificuldade. Na hora de escrever uma redação, por exemplo, ou numa prova dissertativa, que tiver que fazer um raciocínio mais extenso, vai ter alguma dificuldade? Muita dificuldade, porque eles não leem, eles não têm vocabulário adequado. Então, assim, agora o oral, se você pergunta o mesmo tema no oral... Ele vai super bem. Brilhante, brilhante, maravilhoso. Então, você vê essa discrepância, né, do escrito e do oral, te chama a atenção. E ele vai bem em outras coisas. Agora, a principal dificuldade do disléxico é a leitura escrita. E não existe nenhum disléxico igual ao outro. Então, muitos têm dificuldade com a memória imediata ou a memória de longo prazo, organização temporal, espacial. Então, cada um apresenta um tipo de dificuldades que vêm junto. Então, esses sinais, eles não são comuns a todos? Não. Um pode ter um ou outro, Sim. apresentar de intensidades diferentes? Diferentes, isso, né? Que existe da mais leve à mais severa. Outra dificuldade que eles podem apresentar é a descalculia, né? Agora, a gente tem que perceber bem se ele não está... tem dificuldade de entender um problema porque ele não está lendo direito ou se é a descalculia. Então, apresenta como comorbidade também essa dificuldade. Porque eles têm dificuldade, lembra que eu te falei com a memória? De decorar tabuada, dias das semanas. Então, tudo isso, por isso que é importantíssima essa avaliação, para o professor saber lidar depois com isso. E a gente já vai percebendo que nós estamos falando de desafios que essa criança vai enfrentar, não sozinha, com o apoio da família e da escola. A gente vai no próximo bloco discutir um pouco mais sobre a importância da escola nesse momento todo, de identificar, de orientar a família, mas também estamos percebendo que não significa um impedimento de aprendizado da criança. Uma criança que tem todas as capacidades de aprender e deve ser estimulada, deve receber, sim, uma certa cobrança, mas do que é característico da infância, de que ela se esforce, de que ela faça o seu melhor. Mas a gente vai no próximo bloco entender mais sobre essa relação, a importância da escola, da criança, dos pais e de uma forma equilibrada, que é o grande desafio. A gente vai continuar falando sobre isso, contando com a sua audiência, amigo telespectador. Tem alguma criança na sua casa que tem algum tipo de dificuldade? Ou você, adulto, que pode achar que tem dislexia e nunca foi diagnosticado, quer mandar para a gente sua pergunta também? Ligue para nós, 0310 07 940, ou se preferir escrever boavontade.com/tv, e ainda o convite especial para que você tenha no seu celular ou no seu tablet o aplicativo Boa Vontade Play, que é a garantia de que você vai estar sempre na nossa audiência, onde você estiver. É gratuito, você pode
pode baixar tanto para Android quanto para iOS. É de graça, então você que não quer pagar, que não tem dinheiro nesse momento, não tem problema. O nosso aplicativo é de graça, você tem a programação 24 horas por dia da Boa Vontade TV. Todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio para acompanhar também. Música legionária, prece para você escutar a hora que você quiser, no momento de desafio, de angústia, se sentir em solidão, se sentir desamparado, você não está. E quando você faz a sua prece, você se sente mais confortado. E o aplicativo Boa Vontade Play proporciona tudo isso para você. Por isso, baixe agora. Se não souber como fazer isso, peça para o seu neto, para o seu filho, para o seu vizinho, alguém vai conseguir te ajudar. O importante é que você tenha sempre também essa garantia de que estará sempre na nossa audiência. Estaremos sempre junto com você. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já aqui no Viver é Melhor.